Doce ilusão a nossa que acha que saiu da faculdade com o diploma ali embaixo do braço, você vai conseguir um ótimo emprego no lugar que você almeja. Gente, isso pode acontecer? Claro que pode. Isso acontece, tem pessoas que conseguem, mas comigo foi diferente. Por quê? Vocês viram a foto aí, essa foto que eu coloquei de capa. Foi na minha formatura de cosmetologia estética da graduação que eu fiz. E vocês viram que eu estava muito acima do peso. Ou seja, fora dos padrões da estética. Oi, sou Luciana Fonseca e decidi gravar esses vídeos para dividir com vocês a minha maravilhosa experiência que foi passar pelo processo de emagrecimento. Eu já falei em outros vídeos e repito aqui, foi maravilhosa sim, porque me ajudou muito, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela sede maravilhosa de arrumar um trabalho. E comigo foi assim, eu terminei a faculdade, eu sentei ali, fiz os meus currículos e saí entregando, né? Eu queria trabalhar numa clínica boa, tanto para aprender muito mais, porque na prática a gente aprende muito mais, e também colocar ali os meus conhecimentos, dividir, agregar, né? E isso eu fiz, gente. Não foi uma jornada boa no momento, mas depois, com o passar do tempo, eu falei, olha que bom. E eu sempre falo para vocês, quando eu decidi que era o momento de passar pelo processo de emagrecimento, eu fiz isso de uma maneira muito responsável, principalmente com a minha saúde. E vou dividir com vocês essa experiência, que ter conversado comigo mesmo sobre isso, sobre priorizar principalmente a minha saúde, fez com que eu não fizesse loucuras para emagrecer. E olha que oportunidade e incentivo eu tive demais. Um deles foi quando eu saí para procurar o trabalho, passei por clínicas, eu fiz a lista, né, de clínicas que eu gostaria de trabalhar. Quem é de São Paulo, quem já foi, sabe que ali São Paulo eu costumo dizer que é o Brasil ali em resumo, né? São Paulo tem de tudo e ali que acontece realmente. Então tinha várias clínicas que eu tinha muita vontade de trabalhar, até por aprender mais. Eu lembro que teve uma clínica que eu teria que fazer até o curso da dona da clínica, né? Que ela é até bem conhecida, enfim. O que eu vou dividir com vocês é uma coisa de persistência, de você colocar sempre sua saúde em primeiro lugar. Fiz testes, né, em 3 clínicas que eu queria muito. E assim, a princípio todo mundo gostou, graças a Deus eu sempre gostei muito de me esforçar, né, para ser tanto uma boa funcionária quanto uma profissional o mais competente possível para ajudar o meu cliente, né? E aí gostaram muito, só que no final das etapas sempre falava assim, a gente vai te mandar um e-mail. Mas teve uma delas que eu logo desconfiei, assim, doce ilusão a minha, meu Deus. Eu falo, às vezes eu falo assim, eu queria voltar no tempo, mas com a experiência que eu tenho hoje. Mas eu acho que se eu voltasse não ia acontecer da mesma forma, enfim. Aí, só que teve uma que conversou muito comigo, gostou. Fiz a entrevista, fiz o teste das massagens e tal. Aí ela falou assim, olha Luciana, realmente estamos precisando, mas assim, se você puder vir, né, depois e tal, aquele rodeio todo, né? Aí no que ela olhou assim pra mim, veio aquele estalo assim, eu falei, meu Deus, acho que eu tô quase entendendo por que eu não recebo os e-mails, né, de contratação. Aí eu fui, tinha mais uma clínica que eu também queria muito, ficava ali em Moema, é uma região muito conhecida, principalmente pelas clínicas, enfim. Aí fui, fiz a etapa de entrevista, de conversa com a gerente da clínica, e no dia do teste das massagens era com a própria dona da clínica, né? Fui muito bem recebida. E assim, é o que eu falo, gente, o preconceito, isso sempre vai existir, né? Tanto das pessoas e como imposto mesmo pela sociedade.
Então, enfim, fiz a entrevista, ela gostou muito, marcou o teste, aí para eu fazer o teste prático, né? Aí fui, fiz na dona, nós conversamos muito, ela me perguntou, aí entrou mesmo no assunto, por que eu estava tão acima do peso, eu expliquei que foi por causa da minha gestação, como já falei aqui no vídeo para vocês. Aí quando a gente terminou, ela pediu que eu aguardasse, né? Ela foi, se trocou, enfim. E aí conversamos muito. Ela gostou muito do meu trabalho, só que graças a Deus ela foi franca comigo, né? Que eu falo, muitas vezes a gente tem que entender também o que as pessoas têm a nos falar e não levar sempre pro lado ruim, pro lado mal. Ela sentou comigo e foi bem clara que eu não estava a cara da estética, né? Eu estava muito acima do meu peso. E aí, só que ela ainda falou, né? Se eu não queria fazer um tratamento mais rápido, enfim, tomar remédios, né, para acelerar o processo. E aí que eu falo para vocês, é nesse momento que a gente tem que ter a cabeça no lugar. Primeiro, para a gente entender o que está acontecendo e a gente não fazer besteira, principalmente com a nossa saúde, né? Então, eu sentei com ela, conversei, falei, olha, eu passei por um processo muito difícil na minha gestação e tomei muita medicação, como eu já expliquei para vocês no vídeo, e se eu trouxesse mais essa intoxicação de remédios para o meu organismo, para eu perder esse peso, não ia ser bom para minha saúde. Então ela também entendeu o meu lado, né? Conversamos muito. E aí é o que eu falo pra vocês. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, gente, é que a gente passa por fases na vida que a gente tem que ir entendendo o nosso organismo e decidindo realmente o que é bom pra gente. Nesse momento eu poderia ter saído de lá chorando, ter feito loucuras de tomar medicações, ter feito loucuras de ter ficado sem comer para perder o peso mais rápido, ter feito a loucura de fazer dietas restritas, dietas que ia colocar em risco a minha saúde, que sim, há relatos, se vocês forem ler, aí, se vocês procurarem, de pessoas que perdem sim a saúde, mulheres que perdem a vida por causa de um padrão. Eu sempre falo para vocês que eu queria sim emagrecer, até porque o sobrepeso não me fez bem para a saúde em primeiro lugar. Eu não estava me sentindo bem, eu tive problemas respiratórios, problemas no meu joelho. Então assim, primeiro lugar foi isso. E depois sim o resultado na estética, sim, mas a estética com saúde. Quem já passou por mim como cliente, quem está ao meu redor, é o que eu sempre falo. Quanto tempo você levou para engordar? Não queira emagrecer em pouco tempo. Não tome remédio principalmente. Gente, o nosso organismo, ele é muito sábio. A partir do momento que você toma remédio para emagrecer, ele deixa de trabalhar a maneira que ele tem que trabalhar, porque o remédio está acelerando esse processo, está fazendo isso por ele. Quando você para essa medicação, até o organismo entender e voltar a trabalhar por si só, você engorda tudo de novo. Assim como fazer dietas restritas. Você vai conseguir fazer essa dieta pro resto da vida, senão você vai voltar a comer o que você comia e vai voltar a engordar de novo, principalmente pra gente, que nem eu já falei pra vocês, que a minha família, eu tenho uma tendência a engordar. Então isso é um cuidado maior que você tem que ter. Eu sempre priorizo a saúde e também a saúde psicológica, a saúde mental, porque isso faz muito mal, isso estimula a ansiedade, isso coloca o cortisol no seu corpo para te fazer muito mal. Então, o que eu quero sempre passar nos meus vídeos para vocês, em bate-papos assim, que vão ter muitos bate-papos contando a minha experiência, é aquilo, gente, nunca atacar para se defender e nunca fazer loucuras para se impor em uma sociedade, né, que não seja da sua vontade, do seu jeito, priorizando a sua saúde. Eu cheguei em casa nesse dia, eu lembro que eu entrei, meu marido estava me esperando no carro com a minha filhinha pequenininha, eu entrei no carro, eu olhei ali para ela,
eu olhei para mim mesmo, sabe, em pensamento, me enxerguei por dentro e falei, tudo bem, é porque não era para ser, mas foi foi muito bom o papo que eu tive para eu entender o que eu queria. Papos assim, coisas assim que acontecem na vida da gente, é muito bom pra gente conversar consigo mesmo, né? Entender o que você quer e priorizar sempre você. Eu priorizei a minha saúde, né? É o que eu falei, eu podia sair de lá desesperada e é por isso. Aí também eu entendi por que eu não estava recebendo os e-mails, né, de contratação, porque eu não estava a cara da estética. Porque isso é uma coisa, gente, o preconceito é uma coisa que infelizmente vai ter pro resto dos tempos, sabe? O que a gente que sofre, a gente tem que aprender a lidar com ele para ele não nos fazer tão mal, e a gente também ter o cuidado para não ter esse preconceito com as outras pessoas, né? Porque eu já recebi, e eu vou falar para vocês, o pior preconceito tá aqui, ó, no olhar. E aí é o que eu falo pra vocês, o meu processo de emagrecimento, e é o que eu falo, não é você agradecer por momentos ruins, mas nele a gente tira assim boas experiências pra vida. E é o que eu falo sempre, por que meu processo de emagrecimento me ajudou também na minha vida profissional? Porque eu converso muito com as minhas clientes, eu explico muito pra elas o quão sábio é o nosso organismo, né? O quanto a gente tem que priorizar a nossa saúde e o quanto não vale a pena você colocar em risco por imposição de uma sociedade de padrões. Você deve se emagrecer, porque o sobrepeso a gente sabe que não faz bem. E é isso. E depois disso, gente, mais uma experiência que eu vou dividir com vocês. Fui indicada para uma ótima clínica, um spa que era um spa urbano, um lugar lindo, maravilhoso de trabalhar, fui muito bem recebida. A gerente para a qual me indicaram, né, a pessoa era conhecidas, enfim. Aí eu fui, conversei com ela, ela é fisioterapeuta, me aceitou muito bem, conversamos, fiz entrevista, fiz o teste também, né, das massagens, tanto nela quanto com a dona também me aceitou muito bem. Lá, graças a Deus, não tinha esse negócio assim de imposição, de um padrão, né, você tem que ser o padrão de modelo do lugar, digamos assim. Então, mas engraçado, você vê, a gerente, a dona me aceitou, me contratou, mas tinham pessoas como colegas de trabalho, como clientes. Eu lembro que por eu ter entrado, a minha cartela de clientes não era muito grande, né? Então geralmente eu era a que ficava mais disponível durante o dia, porque eu tinha chegado há pouco tempo, ainda não tinha muita cliente. Eu lembro que teve uma cliente que marcou por telefone, né? A recepcionista depois me falou. Aí ela marcou, quando ela chegou que eu fui recebê-la na recepção, o olhar dela pra mim, né? E aí, por fim, ela foi, fez a massagem comigo e graças a Deus gostou muito, a gente conversou, que eu sou muito de conversar, explicar, claro que quando, né, o cliente te dá esse espaço. E aí ela fechou o pacote, mas depois de um tempo que a gente ficou mais íntima, ela mesmo confessou que teve sim preconceito, você é atendida pela gorda, né? Se ela não cuida nem dela, ela vai saber cuidar de mim? Foi exatamente assim. E só que eu recebi muito bem, porque é o que eu falo, eu estava, por ter passado pelas experiências, né, das clínicas não me aceitarem porque eu estava fora do padrão, eu estava muito bem preparada para isso também. Eu me preparei para isso, né? Aquilo foi né, para eu me preparar para o que vinha pela frente.
E aí expliquei para ela que eu estava em processo assim de emagrecimento, que ia demorar o meu mais um pouco, que eu já tinha conversado com os profissionais, devido a tanto soro, medicação que eu tomei, alimentação totalmente errada, né, na gestação, mas foi aquilo que eu consegui buscar e ter alguma energia para continuar. E também dividir com ela a minha experiência, porque ela também precisou passar por alguns processos de emagrecimento, e olha isso, ela também precisou passar pelo processo de emagrecimento, né? Ou seja, ela estava acima do peso também, né? Mas é isso, gente, é isso que eu quero muito passar para vocês. Esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente com a nossa mente. E é aquilo, o preconceito, ele existe sim, ele vai existir sempre, né? E o que a gente tem que ter muito cuidado, a gente que já passou por essa dor, ter o cuidado também para não julgar e para não ter esse preconceito com o outro. É o que eu falo sempre para vocês, nós somos diferentes. E aí esse cuidado a gente tem que ter, porque senão a gente, para se defender, a gente acaba atacando e aquilo faz mal pelo todo, para todo mundo, né? São aprendizados. Não sei tudo, ainda passo por muitas experiências. Assim como é muito difícil para mim, e assim também como eu agradeço o meu processo de emagrecimento, de hoje uma cliente deitar na minha maca e chorar, porque ela está acima do peso, e eu falar para ela, você consegue, você vai conseguir, vamos buscar os profissionais, vamos passar pelo médico, né? Se tiver apto a fazer uma caminhada, que ajuda muito, né? Então é isso. Em resumo, sempre vou dizer para vocês uma coisa, só dependia de mim, tudo, fazer isso de uma maneira mais saudável ou não, só dependia e só depende de mim, assim como só depende de você e só depende do resultado positivo, ele só depende das suas escolhas. O que você quer para você? E é aquela pergunta que eu sempre vou fazer. Você está bem assim? Se você estiver, tudo bem. Se não estiver, busque sim. E você consegue. Não coloque tempo, né? Não determine tempo. Determine fazer. Determine não desistir. Que você vai conseguir. Então o vídeo de hoje era esse, dividir com vocês, com esse bate-papo, mas essa experiência para mim que me fez muito bem. É aquilo que eu falo sempre, não é pedir a Deus momentos difíceis, mas os momentos difíceis nos traz ótimas experiências se a gente começar a enxergar, né, da maneira correta, priorizando sempre o bem-estar físico e mental. Como as massagens fazem com a gente, né? Então, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau!